Então, assim, nós estamos começando agora o nosso trabalho com esse desejo de explorar um pouco mais a importância que as coisas têm em nossa vida, ou qual a importância que nós atribuímos a elas, coisas, pessoas, eventos, para que, de posse desse entendimento de o quanto eu valorizo tudo e todos, eu possa ter, então, meios e condições e maneiras, né, de lidar com todas as coisas que nos ocorrem, né? Aí a gente pega a nossa situação atual, que nós temos trabalhado bastante sobre elas, de repente a gente está preso em casa, né? De repente os trabalhos também vão sendo tirados de nós, e começam a chegar para nós soluções extremamente difíceis e complicadas, e nós temos que ter uma resposta, né, para essas situações. E a maioria de nós, como a gente vem falando, então eu estou aqui repetindo rapidamente só para a gente sintonizar com a questão, a maioria de nós está muito desesperada, está em pânico mesmo, né, porque as situações vão acontecendo e não estão conseguindo administrar e encontrar uma solução. Eu tenho tido contato com pessoas, né, de níveis variados, e então eu vejo muito isso. Como que eu faço? Como que eu faço? Porque é um bebê que está com fome, não tenho leite para eles, né? E é um idoso que está acamado e as situações de cuidar do idoso está difícil. Enfim, são tantas as situações. E nós mesmos, nós próprios com as nossas questões, né? Onde que nós vamos buscar a solução? Então, ontem, quando eu me deitei, né, eu firmei assim o seguinte pensamento: esta noite eu quero ser instruída de como que eu vou resolver problemas X, né? E falei as condições que eu estava desejando encontrar respostas ou soluções para elas. Então, muito interessante que hoje de manhã, quando eu acordei, que eu fui pegar o celular para então ligar, né? E, enfim. Aí eu dou uma geral, uma olhada, o que tem lá, se tem alguma novidade, né? E eu deparo, quando chego no YouTube, porque eu gosto de dar uma olhada no YouTube também para ver as notícias do dia ou coisas, né? Então a primeira coisa que eu vi no YouTube foi um vídeo. E esse vídeo, que interessante, tudo a ver com o nosso assunto de hoje, né? E tudo a ver com a questão que eu tinha feito. E esse vídeo, ele tratava justamente da importância que a gente dá às coisas, às pessoas, às situações. Então, no vídeo havia alguém que havia feito o mesmo questionamento que eu havia feito para mim. Como é que eu vou como é que eu vou resolver essa questão de relacionamentos? A questão da pessoa era relacionamento, era meio parecida com a minha. Então a resposta veio em meio a muitos comentários, mas a resposta veio assim: se você quer conduzir bem pessoas, sim, porque a pessoa fazia uma pergunta de como administrar pessoas no trabalho, na empresa, né? Se você quer administrar bem pessoas, para que as pessoas correspondam, né, aos seus objetivos, aí você tem que ter um padrão X, né? E esse padrão, ele é único. Para que você conquiste colaboradores, né, para que as pessoas que estão ao seu lado colaborem com você e juntos você façam coisas maravilhosas, você vai ter que se apaixonar por elas. É muito interessante. Só depois que você se apaixonar por elas, você vai conseguir que elas se apaixonem por você e que consigam, então, colaborar com você mansamente, tranquilamente, serenamente, com alegria e tudo. Então, o que fica claro, né? Que na base da força, nós não conseguimos nos familiarizar e nos harmonizar, e não conseguimos conduzir, né? Não conseguimos estar bem com ninguém, nem com nada. Então, é preciso que a gente dê importância às outras pessoas, que a gente dê importância aos fatos, né? Que a gente dê importância às criaturas.
qualquer que seja ela, de qualquer reino, né? Ao próprio planeta, que a gente dê importância a todas as coisas. Porque da medida que eu me envolvo amorosamente com qualquer ser, com qualquer situação, com qualquer questão, então eu conquisto aquela pessoa como, ou aquele animal, ou aquela planta, tudo que tem vida, né? Tudo tem vida, na verdade. Então eu conquisto aquela vida para o meu projeto, para o meu convívio, e para que juntos a gente possa realizar coisas maravilhosas, né? Então isso tudo é muito bom, né, da gente ouvir. Eu fiquei muito feliz com a resposta então que eu tive, porque me atendeu inteiramente na questão que eu estava, né? E coincidentemente, que eu não acredito em coincidência, né, eu atraio pessoas que me perguntam esse tipo de coisa. Então, não raro as pessoas quando vêm me consultar, elas estão tendo problemas de relacionamento, então, e estão tendo também problemas financeiros. Então, quando o assunto começa pelo problema financeiro, eu vou explorando aquilo e até que chega um ponto que a própria pessoa fala assim, mas eu não estou combinando muito bem com meu marido, né? E eu não estou combinando muito bem com a sogra, ou com fulano, ou com o patrão, ou com o empregado. Então a gente sempre chega neste ponto onde as pessoas não estão amando as outras, às vezes deixaram de amar a casa onde moram, às vezes deixaram de amar o bairro onde moram, né? Então quando a gente deixa de ter amor por qualquer coisa ou por qualquer pessoa, o que fica em nosso coração é o sentimento ruim, né? Porque se ficasse pelo menos na neutralidade seria mais fácil, mas como a gente fica no sentimento ruim, nós então saímos do caminho da saúde, da sorte, né, da prosperidade. Nós passamos a trilhar o caminho aonde não há fluência, que é o caminho das pedras, que é o caminho duro, que é o caminho da violência, né? Então as pessoas já não conversam mais, elas já se tratam assim meio que com arranco, né? E aí tantas coisas acontecem, né? De quem que é a culpa? Quem que criou primeiro o problema no relacionamento? Vai lá, a gente saber quem foi o primeiro. Porque no dia a dia fica difícil, né? Um fez uma coisa, o outro ressentiu, não falou nada, quer dizer, não sinalizou. E aí aquilo continua. E cada coisa que um faz ao outro gera sentimentos no outro, vocês concordam, né? Então, você pega um casal onde a família está bem e você pega um casal onde a família está mal, né? Aonde a família está bem, a harmonia, o diálogo, a troca, né? E onde a família está mal, você vai observar que não há mais diálogo, não há essa troca boa, essa troca gostosa, provavelmente também não há troca afetiva mais. Então, vai se perdendo a liga, né? O que é a liga? É a importância que a gente dá, ou seja, é o que a gente chama de amor. Não misturando amor com afeto, ou com aquela coisa, aquele mimimi, né? Aquela coisinha de ter que ficar de mão dada. O amor não é isso, isso é afeto, isso é manifestação de amor, mas não é amor. Amor é o que dá liga, né? É o respeito, é a consideração, não é? E assim, todas as vezes que a gente bem trata alguém ou alguma coisa, nós temos um retorno muito positivo. E todas as vezes que a gente maltrata alguém ou alguma coisa, o nosso retorno é sempre negativo. Então, aqui na Terra, debaixo de tudo que está acontecendo, tem um propósito sempre. É claro que tudo tem um propósito, não é? Então, qual que é o propósito de todas essas coisas acontecendo? Por que a gente está submetido a tantas coisas que estão contra o nosso livre-arbítrio, tirando a nossa liberdade, tirando o nosso dinheiro? Está bem grave isso, quer dizer que a gente está sendo muito apertado, né, muito pressionado para encontrar uma resposta que nos trará de fato uma solução que seja boa e agradável, né? Só que
como a gente está sendo impedido, né, de se relacionar completamente, existe o celular, mas muitas pessoas, a internet, muitas pessoas não usam, muitas pessoas nem sabem mexer. Então a gente vai ficando isolado e sem acrescentar coisas boas. Então só vai nos restar uma situação: ou a gente vai se entregar ao desespero e à angústia e ver a vida minguando, ou a gente vai orar, né? A gente vai fazer contato com alguém que a gente crê que seja superior e que está conduzindo tudo e que trará as respostas. Então, esse é um ponto tão importante, né, que a gente chega aqui, a questão da fé que nós comentamos na semana passada, e que a fé é algo que a gente já nasce com ela. Se a gente observar bem a natureza, né, a gente já nasce, né, com a fé, com esse dom. Nós encontramos essas situações com algum objetivo. E eu tenho a fé, que é um dom de Deus, mas eu posso perder esse dom ou me distanciar dele e deixar ele se perder por aí e eu ficar vendo navios, né? Então nós temos que nos compenetrar de uma coisa: o mundo espiritual existe, né? O mundo é uma dimensão superior a essa dimensão, ele existe. E a gente está no momento agora, que é um final de ciclo, né? Então o ser humano, ele desce do mundo espiritual e ele vai passando por muitas etapas, isso dura milhões de anos, e ele deve retornar, né, ao mundo espiritual. E a gente está numa fase agora de começar uma subida. Então a gente vai sair desse ponto material denso demais, a gente está sendo sutilizado, né? Que é a tal da quinta dimensão que todo mundo fala. Então a terceira dimensão nós temos que desagarrar dela, nós temos que começar a vibrar na quinta dimensão, sabe? Né? A quarta é uma coisa intermediária aí, que é o que eu penso, que é o mundo espiritual, que é o mundo do pensamento. Eu tenho que passar para o mundo da consciência, né? Aí, essa transição nós temos que fazer agora. Então, como a gente não respondeu muito bem a essa subida e a gente ficou muito agarrado à materialidade, nós agora estamos assim com muito sufoco, né? Procurando uma forma de resolver esses problemas para conseguir continuar essa evolução. Muita gente não vai conseguir, mas muita gente vai conseguir. E eu quero estar na turma que vai conseguir, né? E tem trilhado esse caminho, buscando esse entendimento e procurando passar, né, para quem tem vontade de ouvir, esse tipo de entendimento. Então, o que acontece? Se eu não estou conseguindo acompanhar o ritmo evolutivo, que é de cada vez mais confiar numa dimensão acima, eu vou ser testada e experimentada até que eu faça essa escolha. Então, quando eu digo, gente, ao se deitar, faça lá um contato, né, com o seu interior e converse: olha, estou passando isso e isso, eu preciso de uma boa inspiração, e joga isso para dentro. Amanhã, quando acordar, você terá uma resposta, e terá com certeza, né? E aí, o que faremos para abrir os caminhos no mundo material, mesmo com essa condição, nós encontraremos através dessas inspirações. E isso é muito mágico, por isso que eu coloquei na minha chamada lá a importância, né, dar importância às coisas, o lado mágico da vida. Pus lá uma cartola, né? A cartola está virada, aberta para cima, onde vai tirar um coelho, e a varinha. Nós temos que entender essas coisas, né, gente? A mágica, ela acontece por meio de um pensamento, sabe? E a cartola tá lá, né, com a boca virada para cima, porque significando até a taça, que eu já usei bastante aí também, que significa a receptividade de algo que vem de cima. Então, um pensamento gera um sentimento que o meu coração acolhe. Então, a varinha mágica é um pensamento bom, não é? E a cartola aqui virada com a boca para cima vai acolher esse pensamento, e dali vai sair um coelho, né? O coelho pode ser o que for que a gente queira, não é? Então, se eu tenho um pensamento de que nada me falta, Deus me conduz, Deus me suporta, né? Lembra que eu falei na semana passada que o universo dá suporte a nós? Ele dá.
Ele dá, né? Mas eu não confio nisso. Então, eu não tenho um pensamento firme de que, seja o que for que aconteceu hoje, nas mãos de Deus tudo é possível, chegará o sustento para minha família. Então eu gerei um pensamento, se eu fiquei animada com esse pensamento e ponho fé nele, algo vai surgir, eu vou ter um entusiasmo, que intuições começam na minha cabeça, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, né? E acaba que por uma atitude que a gente tenha, a gente atrai alguma coisa no sentido daquilo que nós estamos necessitando, né? Então, no dia a dia, muita coisa acontece como coincidência, porque a gente gerou um pensamento aqui, que a varinha mágica, né, significa o pensamento, né? Todos esses simbolismos que tem com igual, como é que chama? Esses obeliscos, gente. Tudo que é pontudo, né? Que significa o pensamento, uma decisão, um foco, um propósito, isso é certeiro. Isso que vai conduzir a minha vida. Mas se eu não tiver como a cartola aberta para receber o pensamento e aqui deixar aquilo crescer a ponto que eu me entusiasme, então eu não vou conseguir fazer com que as minhas mãos trabalhem, que eu tenha entusiasmo para fazer coisas e para caminhar no sentido que eu deverei. Então, qual é a importância que a gente dá ao nosso pensamento? No geral, a gente não pensa nessas coisas. Qual a importância que eu dou ao que eu penso, né? Porque o que eu penso vai gerar um sentimento. E esse sentimento é que traz para mim. Então, se eu rezo, se eu faço uma oração assim, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. E eu creio nisso, o meu coração ficou confiante, o meu coração não ficou esperançoso, ele ficou confiante, ele sabe que vem, porque há o pastor, né? Há o pastor, quem que é o pastor? É o universo que tudo tem para nos suprir, não é assim? Então, se eu tenho fé nisso, eu lanço o pensamento lá, o Senhor é o meu pastor, nada me falta, né? Por verdes pastagens me conduz, né? Me guias, e a águas mansas me conduz. O que são as verdes pastagens? Puxa, é a riqueza material que tem nesse universo, que me dá o suporte, né? E a águas mansas me conduz. O que quer dizer isso? Há uma emoção gostosa, há uma paz, uma tranquilidade, há uma serenidade. Então, se eu uso o pensamento, esse tipo de pensamento, dou importância a ele, aposto nele e deixo com que ele preencha o meu coração e ele contamine o meu sentimento, eu saberei o que fazer, desde aguardar, desde tomar uma atitude que eu jamais poderia ter pensado. Então, assim, qual é a importância? Eu devo me perguntar qual a importância que eu dou ao que eu penso. Eu sei que o que eu penso vai produzir uma mágica, né? Porque a imagem que a gente cria quando pensa, ela que vai gerar uma coisa boa, que nossa, que ótimo, o universo tem de tudo para nós, o universo nos dá, né? Então tem de tudo para nós. Então eu posso ficar tranquilo, porque ter coisas tem de tudo para todos, tem, então eu posso ficar tranquila. Agora, quando eu digo, por verdes pastagens me conduz, então, se eu tiver esse pensamento certeiro, eu vou para o caminho certo, né? Se eu tiver confiança, então eu não tenho preguiça, então eu não tenho dúvidas, então eu faço o que eu preciso de fazer e caminho para onde eu tiver de caminhar. Então, qual o valor que eu dou ao meu pensamento, qual a importância que eu dou ao que eu sinto, né? Porque aí o contrário é verdadeiro. Se o que eu estou sentindo é desespero, é ansiedade, é dor, é medo, se é isso que eu sinto, o que é que eu vou pensar em seguida? Que esse mundo é ruim, que esse mundo é injusto, que Deus é injusto, que Deus não é pai, que Deus é padrasto. Aliás, nem sei se ele existe mesmo, né? Como que eu posso aqui ter tantos filhos e não estar bem, né? Como que eu posso, não dou conta de cuidar de nada?
Aí, nas pesquisas, a gente vai ver que as pessoas brigam dentro de casa, que elas não estão harmoniosas, que há raiva, né, que há desprezo, que há descontentamento, que há violência nas palavras. Não é isso? O Senhor é meu pastor, nada me falta lá. Gente, isso é realmente maravilhoso, né? Então, nós temos que apostar mesmo nessas coisas. Isso é a fé. Isso é a fé. Ou eu deixo a fé me animar e me conduzir, ou eu vou cair no desespero. Então, agora vocês imaginem, sobre a terra, aqui na terra, sob qualquer circunstância, há um propósito. De quem que é o propósito? Pode ser da elite política, pode ser da elite globalista, pode ser de quem for. Mas quem está no comando mesmo é a divindade. E por qual razão a gente está submetido a um regime desse, né, de escravidão, e sendo forçado a uma série de situações? Porque a gente não aprendeu ainda a usar a varinha mágica, que é o pensamento, não aprendeu a colher aquele pensamento que é com alegria, né? Tudo sobre a terra está sob um propósito. Será que a gente pode confiar nisso? Então, se nós somos pessoas inteligentes, nós vamos nos perguntar o que nos é dado fazer, né? Para que lado que nós precisamos olhar. Isso tudo é o nosso trabalho interno. E nós não podemos nos furtar a fazer esse trabalho. Podemos? Não podemos nos dar ao luxo mais, porque a gente está com uma situação iminente para acontecer e nós não temos respostas para a nossa vida. Porque a gente não dá importância ao que pensa, não dá importância ao que sente, importância no sentido de procurar entender como que isso tudo funciona, né? E compreender que quanto pior o que eu sinto aqui, pior fica a minha vida e todo o meu trabalho mental e emocional, ele fica inferior, né? Isso mesmo, quem está no comando é a divindade. Então, tem gente que não vai acreditar nisso, a gente não pode fazer nada. O fato é que, enquanto isso for uma crença, a gente pode estar, vamos dizer, sujeito a perder, né? Agora, quando isso passa a ser uma certeza, a gente não vai perder de forma nenhuma. Mas como é que eu vou firmar essa certeza, né, de que há um comando espiritual e que ele me conduz e que eu devo estar, né, conectado com esse poder, com esse ser, seja o que for, com esse campo magnético enorme, né, conforme queira chamar, cada um vai ver do jeito que quiser. Mas o fato é que nós temos que nos abrir, né, para verificar essas possibilidades de outras dimensões, começar a nos harmonizar com essas noções, começar a pesquisar e nos abrir a realizar as experiências, não é? Então, por exemplo, eu até falei com uma mãe, né? Não tenho leite para dar para o meu filho, mas você pode fazer um leite de arroz. De onde que vem a criatividade de fazer um leite de arroz? A pessoa não consegue nem imaginar que ela pode pegar uma banana e fazer o leite da banana, o leite do coco, o leite do inhame, né? Assim, o leite da batata. Não precisa a criança ficar com fome. Alguma coisa vai ter em casa que pode virar um leite. Não pode? Algumas coisas são caras, feito fazer um leite de amêndoa, talvez o coco não fique tão baratinho. Mas há tantas possibilidades de fazer, de alimentar uma criança. É melhor alimentar uma criança com leite de inhame do que de vaca, uai. Sem dúvida, né? O leite de coco, todo mundo sabe que a água de coco é riquíssima e a gente dá de beber a idoso, né? E isso tudo é maravilhoso. Então, vocês veem que a criatividade fecha, aquela cartola vai ficar virada para baixo porque ela não recebe nada que seja do mundo espiritual. Ela não recebe inspiração nenhuma. Então, quando elas começam no desespero a procurar outras pessoas para me ajuda, pelo amor de Deus, o que eu faço? Aí talvez elas se disponham a ouvir algum ensinamento, né? E alguma coisa, né? Então, gente, aí a gente vai cair no ponto da boa vontade, né?
que a gente falou também um pouquinho na semana passada, e da benevolência, porque eu só conquisto algo de alguém e eu só conquisto algo também da natureza, do mundo, se eu der amor, se eu amar primeiro, né? Então, sorrir para a vida florir, né? Eu tenho que dar primeiro, senão eu não tenho o retorno. Então, por que que muita gente está na dificuldade, na ansiedade? Porque elas não estão sabendo amar, não estão sabendo valorizar os outros, né? Não estão sabendo conciliar, né? Conciliar. Então, primeiro reconcilia para depois conseguir as riquezas. Porque o caminho das riquezas é o caminho da conciliação. O caminho da fartura é o caminho da conciliação. E assim, nós precisamos de aprender essas coisas. E que pensamento eu vou colocar na minha cabeça? Para eu ter um pensamento bom, eu preciso me abrir ao mundo espiritual de qualidade. Senão eu vou precisar cair no mundo da magia, que é o que é chamado de magia negra, que a gente fica juntando pauzinho para conseguir coisa de mentira, porque na verdade a gente consegue as coisas é pelo amor. Mas quando a gente não consegue pelo amor, a gente precisa comprar alguém, comprar alguma entidade, a gente precisa juntar um bandinho e fazer uma quadrilhinha para poder furtar, usurpar, roubar, né? Uns mais estilosos furtam, outros menos estilosos roubam mesmo lá, bate, mata, né? Arrebenta e tudo. Então, são os caminhos que a gente tem para seguir. Qual o caminho que é mais brando? Qual o caminho que é mais fácil? Qual o caminho que é mais tranquilo? Não é o da conciliação, não é o da calma, não é o da paciência, não é o do amor, porque o outro é muito duro, o outro machuca, o outro mata, né? O outro aleja. E a gente não quer abandonar, gente. A gente não quer abandonar a raiva do marido, da mulher, do vizinho, do namorado, do professor, do patrão, do empregado. A gente quer continuar tendo a raiva. Parece que todo mundo gosta de sentir raiva, não abre mão disso nem a pau. Não perdoa nem a pau. Agora, a gente se esquece de uma coisa. Se eu falo uma palavra atravessada para alguém, alguém vai reagir negativamente, não é? Então, alguém vai ter sentimento ruim para mim, né? Agora, se eu esqueço disso, né? Porque eu falei, mas eu não sei o que a pessoa sentiu, então eu acho que eu sou ótima, que eu sou beleza, né? O outro é que é ruim. A gente esquece que fere as pessoas, a gente esquece que fala coisas erradas para ela. A gente não pensa que magoou, por isso que ela bebe, por isso que ela xinga, por isso que ela bate, né? Por isso que ela é violenta, por isso que ela quebra a casa. A gente acha que a gente não tem colaboração com isso, não. Nós achamos que não empurramos ninguém para o caminho ruim, mas nós empurramos. A gente olha errado, a gente faz carinha ruim, a gente condena, a gente critica, a gente julga. Todos nós fazemos isso. E nós não queremos que as pessoas sintam nada contra nós. Então, às vezes, um marido não suporta a carga emocional que está dentro de casa, ele vai beber. Ele vai para a rua beber, fica lá com a companheirada, né? E chega em casa, é um problema. Muita mulher hoje está fazendo isso também. Então, tudo é escolha nossa, né? Não é verdade, gente? É isso, é verdade. Muitos não sabem nem amar a si mesmos, quanto mais aos demais. Então, Elaine, eu acho que também isso aí é o drama nosso, porque desde o útero a gente vem passando tantas coisas que a gente também não aprendeu a amar a si próprio, porque é um jogo, bate e volta, não é? E nós não soubemos buscar consertar essas situações. Então, nós não temos amor por nós mesmos, com certeza, porque se a gente tivesse um pingo de amor por nós, a gente ia se derreter em compaixão pelos demais. Mas nós também não nos amamos. Então vamos começar por aí. O quanto eu amo a mim mesma, né? O quanto eu dou importância à minha vida, né? O quanto eu dou importância aos relacionamentos que eu tenho, às pessoas que estão à minha volta.
e o quanto que eu quero manter com elas um relacionamento sadio e profícuo, né? Que vai trazer sempre coisas boas para todos nós. Porque acusar o outro é tão fácil, né? É muito fácil, mas nós colaboramos com as desavenças que há e com os fracassos dos outros. Não que a gente tenha intenção, os outros também não têm intenção de fazer para nós, mas estamos todos aprendendo. Se nós nos dedicamos a achar então um momento para poder fazer uma reflexão, nós já estamos ganhando, né? Sinal que nós já começamos a prestar atenção que não está tudo muito bem por aqui e eu preciso descobrir um jeito de ficar, né? Então, quando a gente analisar profundamente situações, o que nós vamos encontrar é má vontade, né? Uns com os outros e falta de benevolência, falta de caridade, falta de generosidade, todo mundo se fechou com tantas ofensas que recebeu e que deu. A gente se habituou a viver num mundo de agressões. E o mundo de agressões, ele é pobre, ele não é rico. Ele é rico sim, né? Como a gente brinca de pulga e de bicho. Né? E nós não queremos isso para nós. Né? Nós, muito ao contrário, nós queremos sorte, nós queremos abundância, né? Então agora vocês imaginem, a gente isolado dentro de casa, ficando doente, perdendo coisas e perdendo dinheiro, nós não vamos ter solução que não seja escapar para a quinta dimensão. Na hora que o estômago estiver bem, faminto, se eu não souber passar para a quinta dimensão, eu não sobrevivo. Esse é o ponto. Então, o quanto eu amo a mim mesmo, o quanto eu amo a vida e o quanto eu amo a criatura, o Criador, aliás, não ia falar a criatura que é superior, o Criador, né? O quanto eu consigo ficar na presença dele para que eu seja alimentada tanto no espírito quanto no corpo. Vocês sabem que há mais de 10 mil pessoas que vivem sem comer sobre a terra, né? Elas não comem mais, elas vivem do ar. E porque nós não vamos aprender a viver do ar, né? Então, se eu estiver lá com o estômago vazio e eu falar, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu alimento, o Senhor é o meu sustento, e eu viver isso e deixar o meu coração acolher isso, eu começo a viver, né, do ar. Conta-se que, acho que é Santa Teresinha, é uma dessas santas aí, acho que é Santa Teresinha, ou Santa Teresa de Ávila, uma das duas. Naquela época delas, elas eram dadas em casamento aí com 12 anos, com 13 anos, e parece que Santa Teresinha era gordinha, gostava muito de comer, e a sogra, porque ele ia morar com a sogra, né? E a mulher ia morar com a família do marido. E a sogra, ela criticava bastante, porque ela gostava de comer. Então ela, no desespero dela, né, com aquela situação toda, ela muito fervorosa, ela pediu a Deus com muito fervor que tirasse dela a vontade de comer, que ela nunca mais precisasse de comer. E assim aconteceu, nunca mais ela precisou de comer e viveu toda a sua vida sem comer. E hoje há pessoas que passam por um processo, né, que não sei se vocês sabem disso, há um procedimento, um jejum de 21 dias. Durante os primeiros 7 dias não se come nada, nem se bebe nada. E no 7º dia pode-se tomar toda a água que conseguir tomar, só água. Depois, dia a dia, começa a colocar nessa água gotas de suco de laranja ou de limão, né, e vai devagarinho, colocando uma água mais nutritiva, e até quando chega os 21 dias, a pessoa escolhe se ela vai continuar comendo ou não. Se ela voltar a comer, ela terá que ter também uma gradação, de ir comendo de pouquinho em pouquinho até começar a se alimentar normalmente. Então, essas coisas existem e nós temos que nos abrir para elas, porque os seres na quinta dimensão, que é a próxima etapa que a gente vai estar, será um ser com menos alimento, né? O Trigueirinho falava que a gente iria se alimentar apenas de água e que a água, ela conteria, então passaria a conter uma série de nutrientes,
e a gente sobreviveria com ela. Então tudo isso faz muito sentido agora, por isso que é bom a gente estudar e buscar informações e referências. Não precisa ninguém acreditar em nada disso não, né? Tudo são especulações, muitas comprovadas, né? Muita gente não acredita, não tem importância, nada tem importância, o que importa é eu achar uma solução para o meu momento, não é isso? O que importa é nós acharmos soluções para o nosso momento coletivamente também, não é assim? E onde que nós vamos buscar as inspirações? É no contato interno, por meio de orações, por meio de silêncio, por meio de meditação, por meio de contemplação. Então, feliz daquele ser que tem essa vontade de encontrar as suas respostas, né? E que sai em busca. Então, já que a gente tem que ficar dentro de casa mesmo, vamos entrar para dentro, no tanto que puder, né? Que alguém tem criança, alguém tem idoso para cuidar, alguém tem outras obrigações, mas enquanto tiver um tempo, voltar-se para dentro e começar a fazer esse contato aí e começar a buscar as informações. Então, a benevolência que a gente está precisando que haja no mundo hoje, a boa vontade, tem que partir de nós, né? E como que a gente vai fazendo isso? Dando importância ao que nós pensamos, dando importância ao que nós sentimos, procurando averiguar o que produz o que, né? Porque, na verdade, um pensamento gera um sentimento, né? Mas o sentimento, ele vai gerar uma ação e um caminhar na vida. Essa ação, essa fala, essa ação e esse caminhar na vida gera um resultado que pode me gerar pensamentos negativos. Aí o sentimento será negativo. Então, quando eu falo, eu sou uma pessoa próspera, né? Porque há muitos trabalhos hoje em dia de crescimento que a gente usa afirmações, eu mesmo ensino no meu curso, a afirmar coisas para a gente ir acostumando com as ideias, né? Mas se eu falo, eu sou uma pessoa próspera, a vida é abundante, tem de tudo para todos, mas eu não acredito e falo isso só de boca para fora, não cola. Então a gente vai ter um distúrbio nervoso, porque eu estou falando uma coisa e eu sinto outra, então é uma divisão interna, né? Então eu preciso começar a familiarizar com essas frases, né? Eu sou, quer dizer, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a riqueza, eu sou a opulência divina, né? Eu sou a perfeição nas minhas células. Então eu preciso acostumar com esses pensamentos para o meu coração se encher de entusiasmo com essas ideias e crer nelas e deixar que essa crença traga aquilo que eu preciso, né? Porque aí a atração se faz dessa forma. Então, qual a importância que eu dou o que eu penso? Qual a importância que eu dou o que eu sinto, né? E eu tenho que buscar, então, o equilíbrio no pensamento para eu ter um sentimento equilibrado e fala equilibrada, ações equilibradas, benevolentes, não é assim? Então, é isso que eu queria hoje, né? Tá deixando para vocês. Vocês têm aí alguma pergunta, alguma dúvida? E eu vou olhar aqui na minha colinha, né? Ah, tá. Então, olha que interessante, vamos amar o nosso momento que nós estamos passando agora, né? Isso tudo é muito novo para nós e nós precisamos, então, de aprender a amar essas novidades, por mais que elas sejam uma pedrinha no nosso sapato, elas estão trabalhando para a gente criar coisas novas e para a gente imaginar outros níveis de vida, outras formas de viver, né? Então, vamos pensar coisas que nos deixem felizes, contentes, equilibradas. Vamos amar tudo que está acontecendo. Vamos amar o marido alcoólatra. Ah, Cristina, você está me pedindo demais, né? Vamos amar a mulher que é chata, que é difícil, nossa. Vamos amar o filho que é problema. Gostoso, né? Mas é isso que nos é pedido, porque à medida que a gente consegue o equilíbrio e a neutralidade, a gente para de ter ódio e para de ter também a indiferença, né? Do ódio para a indiferença são duas coisas muito chatas. Eu preciso estar aqui no amor, que é neutro,
né? Ele nem odeia e ele nem é indiferente, ele ama. E nós precisamos também adquirir esse padrão de neutralidade, não é verdade, né? Então vamos apreciar o contato com as pessoas na medida que a gente possa tê-los, né? Vamos dar valor, vamos aproveitar tudo o que a vida trouxer para nós como material de reflexão, como material de crescimento, né? Valeu muito pelo momento de muita sabedoria. Ô Ângela, isso aí, nós temos que buscar a sabedoria, né? E a outra coisa, vamos sair da postura de vítima, porque ela nos machuca, faz a gente achar que nós somos ótimos e o mundo é péssimo, e não é não. O mundo é ótimo, as pessoas são ótimas, por pior que uma pessoa seja, ela é ótima também. Com certeza, amiga, fica muito mais leve, né? Então, por que a gente não valoriza o lado bom das coisas e o lado bom das pessoas? Se eu começar a valorizar bem o lado bom, nós conseguimos tantas coisas, né? Correu aí muito na internet, na época dos e-mails e agora também na época dos vídeos, né? Que uma dessas tribos que ainda existem de seres mais selvagens, quando um ser comete alguma atrocidade, ele é colocado no meio da roda, né? E todas as pessoas em volta começam a falar para ela uma coisa boa que ela tem. Todo mundo vai falando, um a um atributo bom daquele indivíduo. Quer dizer que ao final ele vai se compreender, caramba, eu sou bom e por que eu fui fazer isso, né? E nós não temos esse hábito, nós poderíamos aprender com eles, né? Porque a criatura selvagem, ela não é civilizada, mas ela sabe amar. Então, por que ainda grupos de selvagens, né? Eles garantem o amor à terra, eles ainda nos ensinam isso, e eles garantem equilíbrio. Ninguém pensou assim, né? Mas será que não é? Então, né? Nós temos que aprender com aqueles que não sabem muito, né? Não são aculturados, mas sabem entender o espírito da terra, sabem entender o próprio espírito, o espírito das coisas, e convivem harmoniosamente. Será que nós queremos fazer assim também? Será que é nosso interesse? Se nós queremos o melhor da vida e o melhor de todas as pessoas, nós temos que amá-las primeiro, né? E amar a vida primeiro. Isso significa eu amar a mim em primeiro lugar também, já que eu sou a própria vida, né? Já que eu sou um representante dela e já que eu estou podendo agir na matéria, já que eu estou podendo impregnar a matéria com os meus pensamentos, já que eu tenho essa varinha de condão, eu posso me propor a me espiritualizar mais, né? A me aperfeiçoar mais e em seguida, então, eu passar a ser uma bênção para todos. Eu faço esse convite, né, para vocês, faço esse convite para mim diariamente, eu converso comigo diariamente sobre essas coisas, me vigio, né? Hoje, em vez de ficar falando que a pessoa fez isso para mim, eu fico pensando, nossa, por que eu consegui essa atitude dessa pessoa para mim? Aonde foi que eu errei? Né? Onde que eu fui indelicada? Aonde que eu me conduzi mal? Por que que essa pessoa fechou a cara, ficou inimiga? Por que essa pessoa fez aquilo? Sabe? Então, morre a plantinha, poxa, por que essa plantinha morreu? O que saiu de mim que a feriu tão profundamente? Nós temos que fazer essas análises, não temos? Então, vamos fazê-las, né? Eu espero que tenha conseguido passar para vocês, né, a ideia do momento, então, que é de aproveitar as coisas que estão acontecendo pelo amor a elas, para que elas nos instruam, sejam nossos mestres e nos mostrem os caminhos. Né? E esses caminhos nós vamos correr atrás deles, inspirado pelo que está vindo do externo, mas buscando no interno, né, no mundo espiritual, a maneira correta de fazer as coisas. E não se esqueçam, antes de dormir, conectem com aquela situação que vocês querem resolver. Faça como eu fiz. Eu faço sempre isso e sempre eu acordo de manhã com uma resposta, né? Tá bom? Então, beijo para todo mundo. Muito obrigada, né? E até, se Deus quiser, a semana que vem.